Olá, pessoal, tudo bem? Nós começamos a estudar os documentos ingleses e já estudamos aqui o que é mais importante, as cláusulas mais importantes da Magna Carta inglesa de 1215. Vamos passar pelos outros documentos ingleses que costumam aparecer em provas, começando pelo documento do século XVII, no qual houve um questionamento do Estado absolutista, principalmente na Inglaterra. Nós já sabemos que os ingleses foram pioneiros, então eles começam essa busca pela limitação do poder já na Magna Carta, com a luta dos barões ingleses para limitar o poder do rei, principalmente de cobrar impostos sem autorização do parlamento. E isso fica ainda mais nítido até pela necessidade premente de limitar esse poder, porque nós tivemos, com a crise da Idade Média e a formação de estados nacionais, uma concentração ainda maior de poder nas mãos do rei absolutista, né? Então, no século XVII, nós tivemos um documento que se destacou na Inglaterra, que foi a Petition of Rights, de 1628. Tem aqui alguma divergência, já vi em algumas doutrinas essa data como 1629, tá? Então não estranhe se vocês encontrarem em doutrina ou em alguma questão como 1629, existe mesmo essa divergência. E através desse documento, os barões ingleses vieram reforçar, né, essa exigência, e aqui representados pelo parlamento, de que o rei teria um dever de não cobrar impostos sem autorização do parlamento. Então, não é uma novidade, mas isso se torna mais claro com esse documento, essa insatisfação da nobreza inglesa, e eles reafirmam o devido processo legal, ainda que ele não seja implementado da forma como deveria com esse documento, porque isso acontece depois, mas desde a Magna Carta nós vimos que os ingleses eles têm uma preocupação muito grande, era o coração da Magna Carta, essa cláusula do devido processo legal, que é reafirmada nesse documento, Petition of Rights, de 1628. Ainda no século XVII, temos outro documento inglês que é famoso, que é o Habeas Corpus Act, de 1679. Ele vem regulamentar essa garantia, esse writ dos ingleses, né, o habeas corpus, e proteger aqueles que foram presos injustamente. Então, no texto desse documento consta um dever de entrega do mandado de captura ao preso ou ao seu representante. Então, temos mais um avanço para exterminar as detenções arbitrárias, que até hoje é um dos grandes problemas que nós temos em termos de violação de direitos humanos. E o foco aqui é resguardar a liberdade de locomoção e regulamentar essa garantia que também já tinha sido prevista em outros documentos ingleses, inclusive menciona-se como fonte do habeas corpus a própria Magna Carta de 1215. E esse instrumento, essa garantia dos ingleses, vem inspirar a criação de outras garantias, como o nosso mandado de segurança, o juízo de amparo dos mexicanos, né, com proteção de outros direitos que não a liberdade de locomoção. No nosso caso, o mandado de segurança resguarda direitos líquidos e certos. E o que nos chama a atenção aqui, uma curiosidade até, é que o que era o dispositivo nuclear desse Habeas Corpus Act, ele não foi reproduzido pelas legislações mundo afora, que era a ordem para que a autoridade que prendesse o paciente o apresentasse em juízo, né? Então, nós tivemos no Brasil, por exemplo, a nossa previsão constitucional não é nesse sentido, é no sentido de que a prisão ilegal seja relaxada após comunicação ao juiz. Acontece que em tratados internacionais de proteção de direitos humanos, nós temos uma previsão parecida com a desse documento inglês, né? Então, se analisarmos o Pacto de São José da Costa Rica, o Pacto dos Direitos Civis e Políticos da ONU, eles falam de um direito de uma pessoa, ao ser presa, ser levada à presença
da autoridade competente é muito mais protetivo do que simplesmente avisar a autoridade competente para que ela examine a legalidade da prisão. Vocês já sabem que isso originou a famosa audiência de custódia, que o Brasil já deveria ter colocado em prática desde quando ratificou esses pactos em 1992, e só em 2015 se tornou uma realidade no Brasil, depois da decisão do STF na ADPF 347, que reconheceu o estado de coisas inconstitucional em relação ao nosso sistema penitenciário, mas já era uma obrigação que o Brasil tinha assumido internacionalmente. Então vejam que informação fantástica para vocês mencionarem aí numa prova discursiva, numa prova oral, né? A origem das nossas audiências de custódia, como ficou conhecida aqui no Brasil, nos tratados não vem com esse nome, está no Habeas Corpus Act dos ingleses, um documento do século XVII. E, por fim, no século XVII ainda, aquele que é ainda hoje um dos documentos importantíssimos como fonte do direito constitucional dos ingleses, o famoso Bill of Rights, de 1689. Esse documento reduz de forma definitiva o poder dos reis ingleses, consagra a importância do parlamento inglês. Então, consta do texto a afirmação da vontade da lei sobre a vontade absolutista do rei. Percebam que o absolutismo na Inglaterra, ele cai, né, antes disso acontecer nos outros países, porque nós estudamos que na França, com a própria independência dos Estados Unidos, isso acontece no século XVIII, aqui na Inglaterra, no século XVII, com esse documento. Então, se a questão falar de consagração do poder do parlamento, é esse o documento. Mesmo que eles tenham iniciado esse processo desde a Magna Carta, isso acontece com o Bill of Rights em 1689. Ele estabelece que o rei não pode suspender ou executar leis sem o consentimento do parlamento, né? Então, o parlamento inglês adquire uma grande força com esse documento e até hoje nós percebemos o poder do parlamento inglês. Devem existir eleições livres de membros do parlamento, também está previsto isso no Bill of Rights. E liberdade de expressão e debates ou procedimentos do parlamento não podem ser impedidos ou questionados em qualquer tribunal ou local fora do parlamento. Olha aí a origem das imunidades dos nossos parlamentares, né? Claro que no Brasil isso nem sempre é utilizado da forma correta, mas nós percebemos que tudo isso tem uma origem histórica, uma explicação, uma razão de ser. E esse documento põe fim ao regime absolutista, à monarquia absolutista na Inglaterra. Essa é uma das principais questões cobradas sobre Bill of Rights, tá? Então, se a questão quiser saber qual é o documento que põe fim, que derruba o Estado absolutista inglês, é o Bill of Rights. E temos aqui algumas prerrogativas, né? O rei continua tendo poder, óbvio, mas ele é limitado pela própria lei e quem institui essa lei é o parlamento. Então, o parlamento ele ganha competências e o rei tem as suas competências reduzidas. E esse documento também tem uma outra informação muito importante, institucionaliza a separação de poderes. De novo, os ingleses adiantados, porque o Montesquieu ficaria famoso no século XVIII, no bojo das revoluções burguesas, com a sua teoria de separação de poderes, mas um dos seus antecedentes é o John Locke, inglês, que já tinha apresentado essa ideia, né, na Inglaterra. Então, o Bill of Rights representa principalmente institucionalização da separação de poderes, fim da monarquia absolutista na Inglaterra. Claro, também restabelece e fortalece direitos individuais, né? Então, além do poder do parlamento, que é o órgão responsável por defender os súditos perante o rei, esse documento reproduz o direito de petição, fortalece a instituição do júri, proíbe penas cruéis e até hoje é considerado um dos mais importantes textos
constitucionais do Reino Unido, tá? Então, fechamos o estudo dos documentos ingleses.